Alfredo Maranca, presidente do Sindicato de Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, Senafresp. Muito obrigado. Senador Paim, é um prazer imenso estar aqui, quer dizer, sempre junto ao senhor que a gente tem a oportunidade de vir trazer esses problemas graves do que estão acontecendo aqui no Brasil. Esse projeto de lei, ele diz, esse PLS 16, ele determina formas de se demitir um funcionário público estável. Isso aí, até aí, quer dizer, não tem ninguém contra, ninguém é a favor de ineficiência. Se a ideia de ineficiência fosse você apertar um parafuso, uma coisa simples como essa, e houvesse um critério, falasse, você tem que apertar da maneira correta, e as pessoas estivessem apertando da maneira errada aquele parafuso, é evidente que eles têm que substituir as pessoas, porque elas não estão fazendo de maneira correta o trabalho delas. Não se trata disso. A questão aqui é falaciosa. Há hoje, quer dizer, maneiras totalmente eficientes de se mandar embora um funcionário inepto, um funcionário que tenha desídia no seu trabalho. Desídia é a palavra que indica, que nós usamos para o funcionário público que não trabalha direito, que é encostado, que não faz o seu serviço. É isso que imagina-se que seja ineficiência no setor público. Essa é punível hoje. O que não é punível hoje, talvez não com a maneira eficiente como se queira, é aquele o funcionário público que está tentando defender os valores públicos dentro de uma administração podre, uma administração ineficiente como essa que nós temos hoje. Eu queria ler aqui a síntese brilhante disso, do retrato do Brasil. A incompetência para colocar em prática um verdadeiro projeto de nação para o Brasil, como desenvolvimento sustentável, respeito aos direitos sociais e trabalhistas, leva os governos a saltarem cada vez mais a galinha de ovos de ouro da União, a Previdência Social. Está no artigo do senador que saiu hoje publicado no Globo. Essa é a vontade, a sanha em se vender e se tomar cada pedaço da riqueza brasileira para os bancos e para o lucro privado. Quer dizer, há hoje uma força de direita que ela, como disse o senador, ela não é mais como o Roberto Cardoso Alves, como os tenentes das forças de direita histórica do Brasil. Com eles, né, Zanetti? A gente, com muito diálogo, claro, muita pressão, nós construímos uma Constituição cidadã. Calcule com esse time aqui, se nós seguirmos aquela Constituição, nunca. Você está coberto de razão. O que diz a nossa Constituição? Diz ali, olha, nós temos fundamentos da nossa Constituição. Esse projeto de lei, esse PLS, ele fere... são 5 fundamentos, ele fere 2. Gente, a dignidade da pessoa humana. O servidor público, ele é uma pessoa humana. Nós estamos falando isso aqui num dia depois em que os nossos sindicatos conseguimos derrubar uma propaganda medonha em que se denegria o funcionário público como vagabundo, como sujeito vil, que tenta usurpar o dinheiro público sem querer trabalhar. Gente, e outro fundamento que é violado é o valor do trabalho e da livre iniciativa. Entende? O trabalho, sim, do trabalho público, mas também da livre iniciativa, porque não existe nenhuma iniciativa que seja livre sem o Estado. Não existe nenhuma iniciativa que possa ser livre sem uma força policial, sem uma força que possa conter o superpoder do capital, os monopólios, que possa impedir o desbando de dominar a economia brasileira. E digo mais, esse projeto, ele não dá nem uma dica de como a gente poderia demitir, por exemplo, um comissionado que chegou ali por um nepotismo qualquer e hoje fere os direitos do Brasil. E a administração, ela só se denigre com isso. Nós temos, o problema que nós temos hoje é de demissão de funcionários públicos estáveis que estavam tentando defender os seus valores públicos e que foram demitidos injustamente.
sistematicamente. Nós temos isso já hoje, sistematicamente. Isso é uma denúncia que a gente tem que fazer aqui, frente à Comissão de Direitos Humanos, em que toda essa propaganda em que diz que o funcionário público é uma subcategoria do brasileiro, que ele não representa o poder, ele está entranhado nos secretários de Fazenda colocados pelo liberalismo nos cargos, em que entram lá, que tomam os seus cargos e declaram publicamente que deve se demitir o funcionário público, porque o funcionário público não tem como, não tem condições de trabalhar, não tem vontade de trabalhar. Quer dizer, a ideia é contra a administração. Administrar é você gerir as pessoas que estão ali trabalhando. Se você é contra todas as pessoas que estão trabalhando, tem alguma coisa errada nas suas ideias de administração. Você é um mau administrador. Você prevê uma forma por exemplo, de criar um estado como o de São Paulo, em que os homicídios em São Paulo, nós temos 2% só, conseguido 2% de solução de homicídios. Não se sabe quem matou. Isso é um homicídio. Você imagina o resto. Agora, se for para demitir para o Decide, você tem motivos para demitir qualquer pessoa. Cada 100, somente 2 são punidos. 2%, porque está totalmente desmontada a nossa Polícia Civil, sem condições, sem pessoal, sem condições de atender a demanda imposta pela sociedade. Nós mesmos, ali como fiscais, eu posso dizer a vocês podem me demitir perfeitamente também, porque muitos trabalhos eu simplesmente não pude resolver. Eles mandam, você vai ter que visitar uma farmácia aqui que não está emitindo nota fiscal, não está registrado, vou ter que ir lá aprender. Você chega lá na farmácia, uma farmácia dentro de uma favela, em que o traficante que distribui medicamentos por aquela farmácia, entende? Ali no comando da favela, e eles querem que eu feche? Eu vou lá, entrar na favela, falo, olha, é melhor você nem chegar lá perto, é coisa, você vai embora, finge que você não está vendo, não fiz o trabalho mesmo, não fiz e não vou fazer, quiser me demitir por isso, pode demitir. Não dá, gente, a gente vive num país às avessas, a gente não tem condição. Permita que eu sabe por que eu vou falar, Zanetti, vou recorrer de novo a você. O Bisol, num debate, ele candidato a vice-presidente, ele falou o que você falou aqui. Ele só disse, se o meu filho estiver morrendo e eu passar em frente a uma farmácia em qualquer capital aí, sei lá, que ele mora no Porto Alegre, se eu não tiver dinheiro, eu vou pegar o remédio e vou dar o remédio para ele. Me punam depois, então. Mas foi tão criticado pela direitona, porque ele disse essa frase, que teve que abrir mão de ser candidato a vice-presidente e não concorreu a mais nada a partir daí. O Bisol, que fez uma declaração brilhante, nós convidamos a iniciativa da ex-senadora Ideli Salvati, o ex-senadores, ele mandou um vídeo, eles estão quase com 90 anos. Ele está um pouco doente, né? Mas fez um foi um dos melhores pronunciamentos que eu vi naquela tarde de quinta-feira. E eu me lembrei dele agora, porque ele foi construído junto com a gente, né? De que ele teve que abandonar só porque ele disse, se tivesse um remédio, ele pegaria. Como você está dizendo, como é que eu vou fazer se os remédios estão lá, de uma forma ou de outra chegando, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou mandar fechar tudo? Não tem estrutura para isso. Se quiser fechar, fecha, mas bota uma outra farmácia funcionando à altura do interesse da população. Pois é, a interferência do poder público. Eu comparei com o Zanetti para ver que... Lógico, é exatamente isso, eu lembro desse episódio. O Zanetti e com o Bisol, né? É lamentável. Quando 60 milhões de brasileiros, como disse o nosso Hermes Zanetti, eles estão hoje endividados, né? Que livre iniciativa que nós temos hoje? Que livre iniciativa que eles têm? Entende? Nós estamos defendendo aqui, a esquerda chegou ao ponto de querer defender a livre iniciativa. A iniciativa estava bom. Não estamos nem querendo defender só os valores do trabalho. E mais, eu queria só acrescentar uma coisa, quer dizer, demissão de funcionário público, entende? Acontece hoje, entende? Lamentavelmente, se essa lei quisesse realmente alterar alguma coisa, ela poderia, pelo menos, dizer que o funcionário público que é demitido não é demitido de maneira
ele é demitido como ato vinculado, porque hoje não precisa ser um ato vinculado. O que acontece com essa história de ato vinculado? Ele é demitido discricionariamente, segundo a jurisprudência e tal. Aí ele chega na justiça, você vai reclamar na justiça e fala, escuta, o funcionário, eu fui demitido por um motivo absurdo, eu estou aqui te mostrando. A justiça fala, não, eu não posso entrar nesse mérito, porque isso aqui é uma coisa discricionária, a administração pode fazer do jeito que ela quiser. Existe isso em algum lugar do mundo? Nos Estados Unidos, se você for à justiça dizendo que é um país capitalista, até onde eu sei, né? Se a pessoa for à justiça, ela consegue uma indenização milionária quando acontece uma prepotência dessa. Eu vou dizer um dos casos só de pessoa demitida desse jeito. Foi um moço que trabalhava em um poder de polícia, que eu não vou dizer qual é. Ele fazia ali um trabalho e ele, naturalmente, não estava adequado às diretrizes ali que eram um pouco desviantes da sua gerência. O que acontece? Ele foi demitido porque ele usava o veículo que era para ser usado no trabalho, na saída para fazer a faculdade à noite e voltar. Então ele usava para motivos particulares, usou de um bem público para uso particular e foi demitido a bem do serviço público por causa disso. Ele poderia pagar então a gasolina, o desgaste do automóvel, não pode não. Isso não é uma coisa que se mede e ele é demitido a bem do serviço público, perde uma vida de pagamentos previdenciários por causa de um fato como esse. R$1.000 é suficiente para você perder toda uma aposentadoria que você fez durante a sua vida inteira para acompanhar na sua velhice. Desculpa, eu me excedi aqui no tempo. Ficou dentro do tempo ainda. Então, que bom. Não, mas eu já obrigado, senador. Muito bem, meus cumprimentos. Alfredo Maranca, presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais da Renda do Estado de São Paulo, Senafresp.